Glória a Deus, graça e paz, meus amados irmãos, você que está nos acompanhando através do YouTube, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui na reta final do nosso aprendizado com a palavra de Deus, discipulado Sermão do Monte. Por incrível que pareça, desde o capítulo número 5 nós estamos aí ministrando sobre discipulado, sobre o que é ser cristão, e você hoje vai aprender mais um pouquinho da palavra, tá bom? Mas antes de nós estarmos aqui ministrando para você, edificando a sua vida, deixa eu te fazer esse convite, vai aí curtindo, vai compartilhando com as pessoas, aciona o sininho para você receber as notificações de ministrações que vão edificar a sua vida. Temos muitos sonhos, muitos projetos dentro do coração, aquilo que Deus nos tem dado para nós edificarmos vidas. Então nos acompanhe através do YouTube. Cada ministração, irmãos, pode ter certeza disso, ela não nasce de qualquer jeito. Ela nasce direto do céu no meu coração, assim como no coração das pessoas que pregam aqui neste altar, as pessoas que têm estado ao meu lado, os meus discípulos, quando abrem a sua boca para pregar algo, é porque Deus já inspirou o coração deles. A palavra de Deus é tremenda e quer transformar você, quer te ensinar a ter um relacionamento verdadeiro com Deus e viver novos valores, tá bom? Então nos acompanhe, não temos somente essa playlist, talvez você esteja assistindo a primeira vez hoje, ou já está acompanhando a playlist. Se você já está acompanhando a playlist, eu quero parabenizar você, porque é muita informação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que está acompanhando desde a primeira ministração, quando Jesus chama as pessoas para serem seus discípulos, e nós aceitamos esse desafio, você analisar como era a sua mente quando você começou essas ministrações, e como está a sua mente agora, a gente já no capítulo número 7. Se você ainda não estudou tudo, não ouviu tudo, eu convido você, eu desafio você a voltar lá no início e desde o começo escutar uma ministração a cada momento. Você pode ter certeza, não é porque eu estou pregando, é porque a palavra de Deus que está sendo anunciada. O grande valor nunca esteve no vaso, sempre esteve no conteúdo dentro dele. Os profetas eram homens de Deus, os pregadores, os apóstolos, todas as pessoas que foram levantadas por Deus, até mesmo na época dos juízes, eram pessoas levantadas por Deus para trazer uma palavra, ser uma voz profética, ser a voz de Deus ecoando no coração dos homens aqui na terra. E eu tenho certeza que hoje não é diferente. Deus, através da minha vida, como através da vida de muitos homens de Deus, tem ecoado a sua vontade para o coração de cada um. E hoje nós vamos compartilhar um pouquinho mais. Então nos acompanhe em todas as ministrações da nossa playlist e também as ministrações que estão aí no YouTube, ministrações essas que foram pregadas durante os nossos cultos de terça, de domingo. Tem ministrações que Deus me deu, tem ministrações que Deus colocou no coração de outros servos dele que passaram por esse altar para edificar a sua vida, amém? Hoje a nossa proposta de estarmos estudando é o capítulo de número 7, nós vamos ler do versículo 15, a primeira parte dessa ministração, né? Eu creio que nós vamos ter aqui, na sequência de capítulo 7, do 15 em diante, nós vamos ter mais 3 ministrações para nós fecharmos o discipulado Sermão do Monte, tá bom? Hoje a proposta é do versículo de número 15 até o versículo de número 20, Mateus capítulo 7, do 15 ao 20. Mais uma vez, por incrível que pareça, Jesus ainda está ensinando no monte. Jesus ainda está ensinando no monte. Ele falou das bem-aventuranças, mas depois ele veio falando sobre muitos outros valores que nós precisamos aprender como discípulos de Cristo. Te recordo de uma coisa, quando nós dizemos somos cristãos, é que nós estamos dizendo que decidimos seguir a Cristo, e seguir a Cristo é um desafio para mim e para você. Seguir a Cristo, o Filho de Deus, o santo homem de Deus, que foi enviado, o Filho, para nos dar o exemplo, para ser o referencial que nós devemos seguir. Para nós pecadores é um desafio muito grande. Então, se você se sente desafiado, eu não sou diferente, também sou desafiado a viver esses valores. E hoje eu vou estar ministrando aqui e eu vou falar, essa palavra não é para novo convertido.
embora pode edificar uma pessoa nova convertida, mas essa palavra é principalmente para líderes, para pessoas que trabalham na igreja, para pastores, para apóstolos, evangelistas, profetas, mestres, todos vocês que trabalham, essa palavra é para você. Você vai aprender algo tremendo de Deus nessas ministrações, nessas últimas 3 ministrações, essa principalmente, a de hoje, é para você que entendeu o seu chamado como líder, você que entendeu o seu chamado para trabalhar na casa do Senhor, amém? Então acompanha aí comigo, Mateus 7, versículo 15, diz assim: acautelai-vos, tomem cuidado, quanto aos falsos profetas. Deixa eu já dizer algo, Jesus está dizendo acautelai-vos, ele está dizendo que tomem cuidado. Está dando para você entender? Tomem cuidado com falsos profetas. Se Jesus está dizendo para tomar cuidado com falsos profetas, é que existem profetas. Só que existem 2 qualidades de profetas: o profeta verdadeiro e o falso profeta. Apóstolo, mas se as pessoas dizem serem profetas de Deus, falam em nome de Deus, trazem palavras de Deus, dizendo que Deus disse, esse é o grande problema. A palavra de Deus nos diz no livro de Ezequiel, que a mão de Deus é contra os profetas que dizem aquilo que Deus não mandou dizer. A palavra de Deus nos ensina que naquela época em Israel, e eu creio que não é diferente das épocas atuais, que muitas pessoas estão dizendo, Deus mandou dizer. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você, eu temo dizer para as pessoas, Deus mandou te dizer. Eu dizer, a palavra de Deus está falando, é uma coisa. Agora, Deus mandou dizer para alguém alguma coisa, sabe o que significa isso? É que eu estou trazendo uma palavra rema. Eu estou trazendo uma palavra rema, uma palavra dizente para o dia de hoje. Eu estou falando em nome de Deus. E sabe o que acontecia na época do Antigo Testamento com os profetas que profetizavam aquilo que Deus não era com eles? Não era Deus que estava falando? Eles morriam apedrejados. Eles perdiam a presença de Deus. O julgamento já era sentença sobre a vida deles na hora. O grande problema é que existem muitas pessoas hoje falando em nome de Deus, enquanto Deus não falou nada. É uma grande responsabilidade. Sabe o que vai acontecer? Para você que gosta de dizer que Deus mandou dizer, se não foi ele vai te chamar para uma conversa e vai falar, você falou em meu nome, mas eu não falei através de você. Não use a palavra de Deus para dizer que Deus está mandando dizer. Não. Tem muita gente pegando a palavra e dizendo, Deus está mandando dizer. Deus está mandando para você isso, está dizendo aquilo outro. A palavra de Deus está nos ensinando e ela fala por si. Mas nem tudo que nós estamos falando é diretamente para uma pessoa. O grande problema, quando nós ministramos a palavra de Deus, é para a conscientização de todos. Era para ensino de todos, para meditação de todos, mas às vezes as pessoas estão trazendo algo específico, dizendo, olha, Deus mandou dizer para você, isso é para você, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Gente, deu para ter noção do que é dizer isso? É você estar assumindo que a palavra que você está falando é o próprio Deus na sua boca. Quantas vezes pessoas não disseram que Deus está entregando chave e nunca abriu porta nenhuma? Quantas pessoas não receberam uma palavra? As pessoas dizendo, Deus está mandando te dizer que Ele está te curando agora, quando nem enfermidade tinha. E às vezes pessoas que tinham enfermidade e morreram com a enfermidade. Eu já ouvi pessoas dizendo coisas, por exemplo, assim, ó. Uma pessoa estava enferma e morreu, acreditando que poderia receber a cura. Sabe o que a pessoa disse? Eu acredito que ela morreu sarada, porque Deus disse. Como que ela morreu sarada? Se ela morreu justamente pela enfermidade que ela tinha. Isso é uma profecia falsa. A profecia de Deus, quando ela é verdadeira, ela se cumpre. Então você que ouve uma palavra que as pessoas disseram que Deus mandou te dizer, descansa em Deus, porque se for de Deus, vai se cumprir na sua vida. Amém?
Se for de Deus, a profecia vai se cumprir na sua vida. Apóstolo, mas é muito difícil descobrir se a pessoa é realmente de Deus, se o profeta é de Deus ou não é de Deus. Não é tão difícil assim não. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Jesus vai nos ensinar aqui na palavra dele como é que nós detectamos quando uma pessoa é um verdadeiro profeta, quando é um verdadeiro pastor, quando ele é uma ovelha e quando ele é um lobo. Amém? Vem comigo aqui na palavra do Senhor. Diz assim, ó: eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que ao olhar para essas pessoas, nós veremos aparência de ovelha. Nós veremos um exterior cheio de títulos, veremos pessoas com renome, mas dentro deles reside o problema. Nós, como seres humanos, muitas vezes nós somos pegos facilmente pelas aparências. Quando nós olhamos para as pessoas através das suas vestimentas, quando nós olhamos para as pessoas e vemos a sua maneira de falar, a vida que ele tem, o carro que tem, a família que tem, a gente diz, Deus é com essa pessoa, por quê? Essa pessoa está prosperando, olha como essa pessoa fala bem, olha só como essa pessoa parece ser humilde, olha só como essa pessoa é bem sucedida na vida dela, olha, e nós começamos a julgar o que? A aparência. É o mesmo erro, veja só, Samuel foi um grande profeta de Deus. Sim, ele foi um grande profeta de Deus, mas pense comigo, se um grande profeta de Deus cometeu o erro, um homem que tinha conexão com o céu, cometeu o erro de julgar segundo os seus olhos, imagine então o que nós, que também falhamos, não temos o mesmo risco de julgar as pessoas por aquilo que nós olhamos. Eu temo muito. Às vezes as pessoas falam, né? Por exemplo, me unja pastor, olha, acredite em mim, eu sou isso, aquilo. Eu temo muito. Eu olho e falo, meu Deus do céu, eu temo fazer uma coisa que Deus não mandou fazer. Se tem coisas que muitas vezes me roubam sono, é justamente isso, falar o que Deus não disse e fazer coisas que Deus não mandou. Essa é uma realidade que nós temos que ter como responsabilidade sobre nossas vidas. Nós podemos nos deixar levar pelas aparências. Veja que o profeta, quando ele vai ungir Davi, segundo o mandado de Deus, ele não sabia que era Davi, mas chegando na casa de Jessé, ele vê os irmãos de Davi. E ao ver os irmãos de Davi, ele entende que esses homens seriam homens verdadeiramente separados, eles tinham postura, aparentemente pareciam ser homens de Deus, homens segundo o coração de Deus. Mas o homem segundo o coração de Deus não estava ali naquele lugar. E Deus disse para Samuel, não olhes para a aparência destes homens, não, olhe. Eu vejo da maneira diferente que você vê, Samuel. Eu vejo o interior, os homens veem o exterior, Deus vê o nosso interior. Vai pegando essa ministração no teu coração, irmão. Deus, ele não se impacta, embora nada impacte Deus, porque ele conhece todas as coisas, mas numa linguagem humana para dizer, Deus, ele não se impressiona com o nosso exterior. Deus está de olho com o nosso coração, quem nós somos de verdade. Você pode iludibriar muita gente, você pode enganar muitas pessoas, você pode ter muita performance, mas Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu coração. Preste sempre atenção nisso. A Bíblia nos ensina aqui, Jesus nos ensinou, que existem esses falsos profetas, e os falsos profetas são reconhecidos pelas suas intenções. As intenções do nosso coração é que revelam de verdade as nossas verdadeiras motivações. O que é que motiva o nosso coração? A ovelha, ela é um animal simples. O lobo, quando ele vem só com um desejo. Ele vem com o desejo de abocanhar as ovelhas. O desejo do lobo é satisfazer a sua necessidade. O lobo, a essência dele, ele vai lá e mata
para a sua sobrevivência. Ele vem até o rebanho com a oportunidade de abocanhar essas ovelhas para satisfazer a sua necessidade, aquilo que faz parte dele, devorar o rebanho. Jesus está nos ensinando isso, que eles vêm com a aparência exterior de ovelha, mas dentro dele, ele é um lobo devorador, porque a intenção dele é demoníaca, a intenção dele é somente devorar o rebanho, é somente usar o rebanho que é de Deus para satisfazer a sua própria vontade. Como os profetas no Antigo Testamento muitas vezes aconteciam, profetas que profetizavam aquilo que agradava o coração das pessoas. Por quê? Porque ele queria benefício, ele queria se dar bem, ele queria promoção. Meu querido, preste atenção. Se você que está me ouvindo tem o desejo muito grande de se promover, você é um alvo muito fácil para Satanás. Você pode cair muito mais rápido do que você pode imaginar. É verdade, a palavra de Deus nos ensina que aqueles que buscam fama, aqueles que buscam dinheiro, aqueles que buscam destaque, aqueles que procuram satisfazer os desejos da sua carne, que a gente pensa que desejo da carne é só prostituição. Não, satisfazer o nosso ego, é mostrar que nós somos os tais. Lembremos que os discípulos de Cristo tiveram desse problema. Eles começaram a discutir entre eles quem é que queria reinar, quem é que queria dominar. Jesus pegou e disse para eles: entre vocês não vai ser assim, vai ser diferente, isso é coisa do mundo, e vocês são filhos do Pai eterno, e o Pai não quer que vocês se comportem dessa maneira. A maneira que o Pai quer que vocês se comportem, eu vou ensinar para vocês. Lavem os pés uns dos outros, aquele que quer ser o maior, seja o menor, sirva ao seu próximo. E servir, ser escravo dos outros, isso parece que não soa bem para a sociedade de hoje, como para outras sociedades também não soou. E aqui Jesus nos diz o seguinte: mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Ou seja, a aparência parece uma ovelha, mas as intenções no coração é intenção de lobo. Intenção de lobo devorador. Olha só, versículo 16, Jesus nos mostra: pelos seus frutos os conhecereis. Não é pela aparência, não é pelo ministério, é pelo fruto. O fruto que cada um dá revela que tipo de pessoa é. Os seus frutos revelam quem você é. Os seus frutos revelam os teus valores. Os teus frutos revelam as suas verdadeiras motivações, aquilo que vem de dentro de você. Olha o que a palavra de Deus nos ensina: pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. O que Jesus está dizendo é o seguinte: como que você reconhece uma árvore? Pelo fruto dela. Não adianta você ir na macieira tentar encontrar uma jaca, você não vai encontrar. Não adianta também você ir na videira e querer encontrar figo, você não vai encontrar. Você pode ir lá no chuchu, que você não vai encontrar uva, embora seja uma planta trepadeira, que ela precisa se agarrar em algo e ir crescendo. O chuchu é o chuchu e uva é uva. Uma coisa é diferente da outra. Você vai buscar o fruto condizente à árvore. Então, quando uma pessoa é má, ela vai dar um fruto ruim. É o fruto que vai determinar a árvore. Não é a folhagem bonita, não é o tamanho dela, é o fruto que ela dá, mostra a qualidade de árvore que ela é. Está dando para você entender? Quando eu leio essa passagem, eu lembro de Jesus ensinando João capítulo de número 15, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se nós somos extensão de Cristo, que é a videira verdadeira, videira ela dá um fruto. Qual é o fruto da videira? A uva. Então nós, como extensão de Cristo, nós precisamos dar o fruto. O fruto é qual? A uva.
O fruto da videira é a uva. É lógico que nós trazemos isso tudo como metáfora para nós entendermos o que é estar conectados com Cristo e que tipo de fruto nós vamos dar. Interessante que o fruto é um nome só, uva. Mas a uva é uma bolinha só? Não, são várias. Perfeitamente ilustrado Gálatas capítulo número 5, versículo 16 em diante, quando fala dos frutos da carne e do fruto do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O fruto do Espírito em nós, para darmos fruto do Espírito, precisamos andar em Espírito, sermos guiados pelo Espírito. Não é um fruto que a carne dá, é o fruto da ação do Espírito Santo em nós. É esse fruto que precisa ser visto. Meu querido, nós aprendemos aqui na palavra de Deus coisas tremendas. Você que está desde o início acompanhando a gente, você que está desde o capítulo 5 de Mateus, está percebendo valores, misericórdia. Você percebeu também que Jesus disse de pobreza de espírito. Você percebeu também que Jesus ensinou sobre amor ao próximo, ensinou sobre verdade, sobre mentira, ensinou para a gente sobre coisas aparentes e coisas que são a essência. Se isso tudo é fruto, nós precisamos ver. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Que tipo de fruto eu e você temos dado? Qual o fruto que nós temos dado na nossa vida? Será que verdadeiramente nós estamos dando o mesmo fruto que Cristo? É um desafio para mim e para você. Isso não é possível segundo as nossas forças, só é possível se nós estivermos enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Jesus mesmo nos afirmou: sem mim nada podeis fazer. Pelo fruto vão reconhecer quem nós somos. E fruto dos lábios, porque os lábios falam daquilo que o coração está cheio. Fruto é o nosso posicionamento no nosso dia a dia, os valores que nós temos, aquilo que nós acreditamos. Fruto, leia lá o Gálatas capítulo 16 em diante, que vai nos ensinar a como ter os frutos, ter o fruto que é andando em espírito, ou ter o fruto da carne, que é andando na carne. Se andamos no espírito, vamos viver no espírito, vamos produzir fruto espiritual. E o fruto da carne é prostituição, é idolatria, é mentira, é ira, contenda. Já o fruto do espírito é totalmente tudo contrário a isso. E a palavra nos ensina que esses frutos, esse fruto, porque não fala frutos, é fruto. Um fruto, como exatamente a videira, a uva, ela tem várias bolinhas, mas é o nome do fruto, uva. E qual é o nome do fruto do Espírito? Fruto do Espírito. Qual é a qualidade? Tem bondade, tem benignidade, tudo isso está dentro desse cachinho de uva aí. Ei, meu irmão, Deus te convida a ser um cacho de uva cheio dos valores dele. A cada bolinha assim que pegar da uva na sua vida e na minha vida, vão poder saborear benignidade, bondade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio, fruto da ação do Espírito em nossas vidas. Amém? Então você vai reconhecer a vida de uma pessoa através do fruto que ela dá. Se ela dá fruto prostituição, se ela dá fruto idolatria, se ela dá fruto da carne, ela não tem nada a ver com o fruto do Espírito. Exemplo, só para você entender como metáfora: se ela é uma macieira, ela vai dar maçã. Se ela é uma videira, ela vai dar o fruto que é a uva, pelo fruto que vai ser conhecido. E o fruto, existe o fruto do ministério, mas o fruto que a palavra de Deus está dizendo é o fruto da unidade. Eu e você como árvore. Ele não está falando de um pomar, ele está falando de uma árvore, ele está falando de indivíduo, ele está falando de você e de mim. Que valores nós estamos dando? Em quem você está enxertado, irmão? Aí às vezes as pessoas gostam muito de dizer, e até eu me empolgo, todos nós nos empolgamos, quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas, vocês estão enxertados em mim, oh glória, que maravilha! Mas será que nós estamos dando o mesmo fruto que Jesus? Devemos rever os nossos conceitos.
Jesus continua dizendo, olha só, assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus está afirmando categoricamente que o fruto que nós damos revela a árvore que nós somos. Está dando para entender? Eu preciso ler para você. Eu vou ter que ler para você essa passagem de Gálatas. Vamos ler mais uma vez. Vamos ler. Eu sei que a gente já leu outras vezes aqui, e estamos falando sobre discipulado. Não custa nada para a gente estar lendo mais uma vez, nessa ministração que nós estamos trazendo aqui, nessa palavra de edificação para a sua vida. Gálatas capítulo 6. Nós vamos pegar e ler desde o versículo de número 14. Vamos ler do 14 em diante. Jesus, essa palavra é tremenda. Gálatas 5 inteiro é tremendo no que Jesus está falando para nós hoje através dessa mensagem. Gálatas capítulo 5, versículo de número 14 diz assim, ó: pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. O que Jesus está dizendo aqui já está começando a falar de fruto. Ele está começando a falar de fruto aqui. Ele diz o seguinte, ó, que a lei se resume num só mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se o resultado de vocês é que vocês se mordem e se devoram uns aos outros, significa que vocês não se amam, vocês não amam uns aos outros. E o amor é uma das características, se não a principal das características de um filho de Deus: amar o próximo como a si mesmo. Amém? Versículo 16 vai nos ensinar aqui quais são os passos que nós devemos ter para poder dar frutos espirituais. O fruto espiritual é uma ação do Espírito Santo, mas precisa de uma reciprocidade da nossa parte. Nós precisamos nos alinhar àquilo que Deus tem para nós, para que nós possamos produzir esses frutos. Na verdade, não somos nós que produzimos, é o Espírito Santo que em nós produz esses frutos, e nós reverberamos isso para o lado de fora. Quando Deus transforma você por dentro, você vai externar esses frutos na sua vida. Preste atenção. Portanto, vos afirmo, versículo 16 de Gálatas 5,16: vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Como é que é viver pelo Espírito? É ser guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. É isso que Deus quer para nós. Se você quer vencer as coisas da carne, você e eu, nós precisamos viver influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Então deixe hoje o Espírito Santo influenciar a sua vida. Larga as coisas carnais e começa a buscar o que vem do alto. Começa a buscar o Espírito Santo, começa a buscar os valores de Deus. Busque a Deus até encontrá-lo, meu irmão. Essa é a certeza que você tem. Deus nos ensinou: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você buscar a Deus de todo o seu coração, a certeza é que você vai encontrá-lo. Ele vai se revelar para você. Amém? Diz aqui a palavra do Senhor, ó: e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Se você está procurando satisfazer a vontade da carne, é porque você não está buscando o Espírito. Se você busca o Espírito, você não vai estar satisfazendo a carne, mas você vai estar satisfazendo o Espírito de Deus. Amém? Diz assim, ó: porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que vocês querem. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades.
contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, o que as praticam não herdarão o reino de Deus. O que a palavra está sendo categórica, preste atenção. Eu vou ler mais uma vez, preste atenção. Eu vou trazer na nova versão, a Dilson atualizada. Preste atenção. Olha aqui o que a palavra de Deus diz, olha só. As obras da carne, ou seja, o resultado, o fruto de uma pessoa que vive na carne. Ela dá o seguinte fruto: imoralidade sexual, está na carne. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Não é só a perversidade, mas tudo aquilo que parece com isso, não precisa nem ser, mas parece essa perversidade, nós não devemos estar praticando. Paulo está nos ensinando, a Bíblia está nos ensinando, que se nós, mesmo estando dentro da igreja, presta atenção nisso, irmãos, é o próximo vídeo que você vai assistir, se você tiver coragem de continuar nas nossas ministrações. Paulo vai nos mostrar, aqui, nessa passagem de Gálatas capítulo 5, o que Jesus está dizendo lá em Mateus capítulo 7. Se você e eu estivermos dentro da igreja, preste atenção nisso. Se nós estivermos dentro da igreja, mas estivermos dando esse fruto, e infelizmente, não é julgando, porque eu não tenho direito de julgar ninguém, mas é que os frutos que as pessoas muitas vezes estão dando dentro da igreja, mesmo sendo líderes, mesmo sendo pastores, pessoas que muitas vezes mostraram a imoralidade sexual grandemente e caíram, existem outras coisas em cima do altar, como ódio, como rancor, como facção, como feitiçaria, que é quando a rebeldia é pecado de feitiçaria, diz a palavra do Senhor. Existem muitas pessoas estando dentro da igreja, mas dando frutos da carne, e isso, dar frutos da carne, é não ter direito ao reino de Deus, é andar de uma maneira carnal. Gente, é muito sério isso que nós estamos ministrando aqui. Às vezes nós estamos falando que essa palavra é para o mundo. Não, essa palavra é para a igreja, essa palavra é para mim, essa palavra é para você que está me assistindo. Que fruto você tem dado? E deixa eu te dizer uma coisa, para de se assentar e ficar julgando o fruto das outras pessoas. Analise que fruto você tem dado, porque talvez você se sente e fique julgando o fruto da prostituição de uma pessoa que caiu no adultério. Mas você se esquece que você tem ódio no seu coração, que você tem ira, que você deseja a morte dos outros, que você é assassino, que você é homicida, segundo diz a palavra de Deus, que você fica semeando divisão, que você semeia divisão no altar, que você semeia divisão na igreja, que você semeia divisão na tua casa, que a tua família é dividida por causa de você, por causa do seu posicionamento. Isso não é valor cristão, é isso que a palavra de Deus está ensinando para nós. Aí tem gente que vem para a igreja, diz que adora, diz que canta, diz que profetiza, diz que faz isso, diz que faz aquilo. Isso não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é o nosso caráter. O que chama a atenção de Deus é quem nós somos de verdade. Os nossos valores é que chamam a atenção de Deus. Amém? Agora Paulo nos revela aqui. Se uma pessoa está ligada em Cristo, que é a videira verdadeira, João 15, ele vai dar o fruto do Espírito. Mas como que é esse fruto do Espírito? Ele diz, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu vou aproveitar que a gente tem aqui na nossa igreja esse cachinho de uva aqui, tá vendo esse cachinho de uva? Isso tudo aqui, é um fruto. Não existe aqui uma bolinha de maçã, uma bolinha de uva, uma bolinha de pêssego, uma bolinha de limão, não. Você está vendo isso aqui?
Esse é o fruto da videira. Esse fruto, não são frutos. Então é o seguinte, você precisa dar, nós já ministramos sobre isso, não um, não dois valores. Eu e você precisamos dar um valor só, fruto do Espírito. Ah, apóstolo, eu vou ser benigno, mas eu não vou amar. Não tem como. Ah, eu vou amar, mas eu não vou ter domínio próprio. Não tem como. Você precisa, nós precisamos dar o fruto. Fruto da videira é a uva. Fruto do Espírito são esses aqui. Então, ao invés de se impressionar com a performance das pessoas, como prega bonito, como fala bonito, como canta bonito, Deus está procurando isso. E Jesus disse, você que não gosta, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode querer usar essa frase fantasiosa de que ninguém tem direito de julgar o fruto de ninguém. Não. Jesus está dizendo que se você quer conhecer uma pessoa, olhe o fruto dela. Que tipo de fruto ela dá. Não avalie o quanto ela tem performance. Não avalie quanto ela faz bem. Avalie o fruto, o valor que a pessoa dá. Porque o fruto está intrinsecamente ligado aos valores que ela acredita. É verdade, meu irmão. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Volta lá em Mateus capítulo de número 7. Capítulo 7, volta lá. Capítulo 7 e versículo de número 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Quer conhecer quem a pessoa é? Não olhe para o que ela fala, olhe para o que ela pratica. Esse é o grande problema. Vivendo no mundo que nós temos vivido hoje em dia, onde as pessoas muitas vezes falam palavras bonitas. E eu vou dizer para você, irmão, sou sincero para dizer para você. Eu também muitas vezes já falei coisas bonitas e o Espírito Santo disse, agora eu quero ver a sua prática. O problema não é admitir a situação que está. O problema é consentir com a situação que está. O Espírito Santo, quando ele vem ao coração de uma pessoa que entendeu o Evangelho, ele vai despertá-la para um novo nascimento, mudar os valores. Esse é o grande problema, estar dentro da igreja sem mudança de valores. É estar enganado. E é um desfavor. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela estar dentro da igreja, mas não ter mudado os seus valores. Infelizmente, eu vou dizer para você, eu também já estive dentro da igreja, mas não dava os valores. Até que o Espírito Santo veio e apertou o meu coração. A misericórdia e a graça de Deus veio até a mim e me convenceu do meu pecado. Me convenceu que eu não podia estar vivendo a vida daquele jeito que eu estava vivendo. E eu creio que isso aconteceu com muitos pastores. Talvez alguns não tenham nem condições que eu falo coragem de admitir. Mas eu vou dizer para você que esse caminho, eu creio que a maioria dos cristãos passaram. Pessoas que falharam na caminhada, pessoas que não deram fruto esperado, mas Deus não desistiu delas. E da mesma maneira que Deus hoje está falando com você, está falando comigo, um dia Ele me despertou lá atrás. Ei, até quando você vai estar dentro da igreja com os valores do mundo? Desperta tu que dormes. A palavra de Deus está falando com você hoje, é por amor de Deus, é amor de Deus por você e por mim. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Ei, desperta, olhe para os seus valores, olhe para os valores que você está dando. Meu irmão, você precisa avaliar o seu fruto. Não avalie a sua performance, avalie o fruto que você está dando.
se você está dando o fruto do Espírito ou o fruto da carne. Você vai prestar atenção na próxima ministração. A próxima ministração vai falar muito sobre isso. É uma ministração que fala para o altar, para quem trabalha na igreja. Mas hoje, diante dessa palavra, eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você. Por quê? Porque eu também preciso olhar para a minha vida e pedir perdão para Deus. Porque o líder também falha. E nós não podemos admitir o fruto da carne. Nós temos que lutar contra o fruto da carne. Nós não podemos permitir que nós não venhamos nos prostituir, mas nós podemos nos irar contra as pessoas. Nós podemos não nos irar, mas nós podemos semear contenda entre os irmãos. Não. Nós precisamos dar o fruto do Espírito. E o fruto é total, não é parcial. Talvez até hoje você está dando um fruto parcial. Hoje o Espírito Santo quer tocar a tua vida. Hoje o Espírito Santo quer abrir o teu coração e fazer você dar o fruto total. O fruto da videira, a uva. Não negocie. O fruto do Espírito não é uma coisa só um valor a ser dado. É um conjunto de valores que forma o fruto do Espírito. Uma comparação também que é plausível é uma mexerica. Quando você abre uma mexerica, você tira ela de dentro da casca, ela tem vários gomos, mas ela é um fruto só. A mesma coisa é o fruto do Espírito. Ele tem vários gomos, mas é um fruto só. Fruto da ação do Espírito Santo em você e em mim. Preste atenção nisso. Talvez você olhe e fale assim: não, mas eu vou conseguir dar esse fruto. Por isso que a gente se frustra, porque nós não temos condições de dar esse fruto. É pedir: Espírito Santo, age em mim, habita em mim, faz com que esse fruto venha fluir em mim. Não é o fruto do homem, é fruto do Espírito Santo na vida do homem. Está com o coração aberto para pedir assim: Espírito Santo, faz morada em mim, transborda o teu fruto, transborda os teus valores através da minha vida. Deixa eu orar com e por você. Vamos orar então neste momento. Talvez você pode colocar a mão no seu coração. Eu não estou aqui para te julgar, estou aqui para te ensinar da palavra de Deus. Como Paulo disse: se eu julgasse a mim mesmo, não julgaria corretamente. Eu estou aqui para ensinar você da palavra de Deus. Talvez você está praticando tudo aquilo que é da carne e está dentro da igreja. Não se engane, não se ilude. Você está colhendo e vai colher aquilo que você tem plantado. Então deixa eu orar por você. O Espírito Santo está te tocando hoje. O Espírito Santo está falando ao seu coração, como Ele fala ao meu coração. É momento da gente orar, é momento da gente clamar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, junto com os meus irmãos, hoje eu te peço, por não ser melhor do que eles que estão me ouvindo, eu também preciso rever os meus conceitos, rever o fruto que eu tenho dado. Espírito Santo, eu quero ser boa árvore, eu quero produzir bom fruto, eu quero ser segundo a sua vontade, meu Deus. Então age em mim como age nos meus irmãos, Senhor e irmãs, pela ação da tua graça, pelo poder do teu Espírito Santo em nós, Senhor. Age em nossas vidas para que nós possamos verdadeiramente ser transformados, e ao invés de somente estar no lugar diferente, nós sermos transformados, nós sermos diferentes, e as pessoas poderem olhar para nós e através do fruto que nós estamos dando, nós mostrarmos que verdadeiramente nós estamos ligados a Ti, Senhor. Ligados à videira verdadeira. Senhor, quanto tempo também eu da minha vida, como também sei que muitas pessoas que estão me ouvindo hoje talvez estejam na mesma condição que eu já estive um dia, dando frutos mais da carne do que do Espírito, e ainda cantando louvores ao teu nome, participando da ceia, estando no altar, fazendo as coisas, Senhor meu Deus, na tua casa, e nos esquecemos que tu está de olho no fruto que nós estamos produzindo, Senhor. Existe muito erro de visão, uma visão distorcida,
que não consegue ver a verdade do teu reino em nós, Senhor. Eu clamo por misericórdia hoje, pela tua graça sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja, sobre cada irmão que está me ouvindo, Senhor, para que nós possamos dar um fruto diferente. Se teu Espírito Santo não nos ajudar, nós não conseguiremos, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a vivermos a tua vontade e darmos os seus frutos. Em nome de Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Se você quer avaliar alguém, avalie o fruto. Através do fruto se conhece a árvore. Que fruto você tem dado? E nós podemos olhar para as nossas vidas e olhar para a vida das pessoas e ver o fruto que está sendo dado. Jesus nos ensinou isso. Como é que nós conhecemos os falsos profetas, os lobos? Pelas suas intenções. Como é que nós conhecemos as árvores? Que tipo de árvore nós somos? Através dos frutos. Assim também vão nos conhecer. Que tipo de árvore nós somos? Através dos nossos frutos. Reveja os valores. Olhe o fruto que você tem dado. E que Deus abençoe a tua vida. Na próxima ministração, também é para falar com quem trabalha na igreja. É continuação dessa. Só para não ficar muito longo o vídeo. Na próxima ministração, você que valoriza a performance, você vai rever seus conceitos. Então até a próxima ministração, nós vamos falar. Como é que pode uma pessoa dizer para Jesus que fez tudo o que fez e Jesus dizer: eu não te conheço? Próxima ministração. Vamos juntar com essa. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a tua vida grandemente em nome de Jesus. Obrigado por estar nos acompanhando. Continue compartilhando com outras pessoas. Continue ouvindo essas ministrações e que você seja edificado. Não desista. Deus não desistiu de mim. Ele não vai desistir de você. Você vai conseguir vencer. Hoje você está pequeno, mas você vai ser grande. Hoje você está fraco, mas vai ser fortalecido, porque o Espírito Santo te fortalecerá. Amém? Deus abençoe a tua vida. Até a nossa próxima ministração, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família também, em nome de Jesus.